Olá, caro professor, cara professora, seja muito bem-vindo ao curso de Formação em Recursos Educacionais Abertos para Professores e Gestores de Instituições Educacionais. Eu sou Andréina Morato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 9, nós vamos falar sobre o professor aberto e as políticas institucionais. Então, o que é ser um professor aberto? É uma definição, até soa um pouco estranho em português, né? Em inglês, open educator, em português, um professor aberto. Bom, vamos falar um pouquinho do que pode significar ser um professor aberto. Olha só, numa pesquisa realizada por colegas meus de trabalho, pessoas muito queridas. Nesse caso, o professor Fábio Nassimbeni. O Fábio é italiano, mas trabalhou também muito tempo aqui na Espanha. O professor Daniel Burgos, da Universidade Internacional de La Rioja, e também o querido professor Edson Espina, da USP, né, da Universidade de São Paulo. Eles escreveram um paper que eu acho bastante interessante, que eu vou ler para vocês a definição que eles colocam de professor aberto, tá? Esse paper está publicado na revista Em Rede, a revista de educação à distância, e se chama Que significa ser um educador aberto? Uma proposta de definição. Eles trabalharam também muito no projeto Open Educator Factory, né? Então, a partir dessa pesquisa que eles fizeram, eles colocam aqui uma proposta de definição que eu vou ler para vocês. Eles dizem o seguinte: um educador aberto escolhe usar abordagens abertas quando possível e apropriado, com o objetivo de remover todas as barreiras desnecessárias à aprendizagem. Ele trabalha através de uma identidade online aberta e usa as redes sociais para enriquecer seu trabalho, compreendendo que a colaboração assume responsabilidades em relação ao trabalho dos outros. E aí eles definem 4 atividades, 4 áreas de atuação que um professor que se designa professor aberto deveria ter. E eu já vou comentar com vocês essas 4 áreas. Eu acho bastante interessante essa definição que eles propõem, porque fala justamente da eliminação dessas barreiras, não é? Essas barreiras que nós também colocamos na definição de educação aberta, né? Vocês perceberam que a definição de um professor aberto, como proposta por esses colegas, não se refere somente a recursos educacionais abertos? Vai muito mais além. Inclusive, nesse paper, nesse artigo científico, eles trabalham um pouco essa desvinculação dos REA com a educação aberta, que não são sinônimos, né? E que essa proposta de ser um educador aberto, na perspectiva deles, vai muito mais além de utilizar os REA. Os REA devem, sempre que possível, fazer parte desse processo de ser um professor aberto, mas não se limitar a isso. Não definir um professor aberto como aquele que coloca seus materiais abertos online com uma licença Creative Commons. Não, isso faz parte de ser um educador aberto, né? Mas eles também falam que talvez, olha só, eles são até ousados nesse sentido de dizer, talvez a gente pudesse até desvincular essa questão dos REA e pensar mais nas práticas abertas, né? Nas práticas educacionais abertas, porque eles dizem que consideram também o educador aberto aqueles que fazem das suas aulas algo transparente, algo que circula pela rede. Tudo isso para eles é considerado abertura. E eu já comentei com vocês em aulas anteriores esse conceito de abertura que vai muito além do REA. Não é? É bastante mais amplo, né? Bom, então é interessante essa leitura e essa perspectiva do que é ser um educador aberto. Então, eles colocam o seguinte, eu falei das 4 atividades centrais dos educadores abertos, do professor aberto, da professora aberta, como proposta por eles. A primeira questão do design. Tá? Para eles, um educador aberto tem que deixar sempre que possível, né, e apropriado, que eu acho muito bonito eles usarem essas palavras porque mostra cautela, e eu gosto de ter cautela. Eu já falei que não gosto de extremismo quando se trata de educação aberta, não é? Mas sempre que possível, deixar um design de curso, de atividade, de aula aberto e transparente, deixando traços de como essa aula foi feita. Eu também já comentei com vocês que muita gente não coloca as coisas online, suas aulas, seus planos de aula, porque tem medo que não estejam perfeitos. Agora, se você adotar uma perspectiva de educador aberto, talvez você possa pensar que você nem precisa terminar de elaborar o seu plano de aula, que você pode
ir elaborando e deixando esse plano transparente, modificando esse plano de aula, por exemplo, ou de curso, né? Ao longo do curso, do próprio curso, com o input dos seus alunos, da comunidade, de outros colegas, enfim, você vai deixando traços, né? Na web, no seu website, no seu blog, no Avo da Escola, dessa produção. É super bonito isso, porque você está construindo o curso de uma maneira aberta, você está aberto a fazer modificações nesse curso, você não apresentou algo fechado, você pode ter até apresentado uma ideia inicial, que você foi elaborando, reelaborando, não é? E nesse seu projeto de curso, foi se adaptando às necessidades do seu grupo, por exemplo, como uma educação mais personalizada, que é outra vertente bastante interessante para a gente levar em conta, né, ter em consideração, e com isso você foi fazendo um design transparente. E essa transparência no design, ela pode ser aplicada tanto para uma aula específica, quanto para um curso, né, quanto para um currículo, por exemplo, não é? Quanto mais transparente você for, mais você estará fomentando as possibilidades de abertura, porque também existe algo muito mais amplo que um dia eu espero ver acontecer de maneira geral no mundo, né, seja no Brasil ou internacionalmente, que seria a combinação de diferentes trilhas de aprendizagem para levar a pessoa a um certo grau. Né, para que ela consiga, o grau que eu quero dizer é uma formação específica, um certificado, uma formação, não é? Então, por exemplo, você faz todo o design do seu curso aberto, da disciplina que você dá aula, e um outro professor que está em outra região do Brasil vai olhar, vai reaproveitar as suas ideias, de repente ele vai construir outro módulo dentro de uma outra trilha do conhecimento que combina com a trilha que você começou, com esse design aberto, e vocês vão combinar esses designs, combinar esses módulos, essas disciplinas, criando um outro curso, por exemplo, que leva a uma outra formação, né? Eu acho super interessante essa questão do design aberto, tá? E que tudo isso faz parte das práticas educacionais abertas. Inclusive, a Catarina Cronin, que fez também o doutorado dela na área de práticas educacionais abertas, ela contou pra gente num vídeo que eu gravei com ela, que na tese de doutorado dela, todos os dados indicavam que os professores começavam a ser professores abertos a partir de compartilhar as suas pesquisas, né? Isso no caso da universidade. A sua investigação lá, né? Os processos de abertura de ciência aberta levavam os professores a terem um interesse maior em compartilhar essas descobertas, essas pesquisas com seus estudantes, e a partir daí começavam a ter práticas mais abertas e a tornarem-se professores abertos. Muitas vezes até sem saber, sem conhecer essa terminologia de professor aberto, não é? Isso eu tô adicionando, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, que são vários os caminhos que podem levar a gente à abertura. Tem certos professores que naturalmente gostam de utilizar as mídias sociais, não é? Para fomentar o debate com os estudantes, etc. Então, às vezes, eles nem têm a consciência de que estão praticando um aspecto da educação aberta, não é? Com essas metodologias colaborativas, online, baseadas nas redes sociais, mas estão fazendo, não é? Então, eu acho bastante interessante a gente ter consciência da amplitude desse conceito. E quando muita gente fala, a educação aberta leva muito tempo para se concretizar, não, na verdade, a educação aberta existe desde a década de 70, ela vem se modificando ao longo dos anos, não é? Eu até chamo essa educação aberta que a gente pratica hoje de educação aberta contemporânea, não é? Porque ela era diferente na década de 70, ela era inicialmente centrada na sala de aula, na disposição dos estudantes na sala de aula, no que era ensinado, para quem e como. Depois ela foi avançando com a criação das Open Universities, das universidades abertas, ensino por correspondência, enfim, tudo isso foi evoluindo ao longo dos anos. Depois, com o advento das mídias digitais, todas as tecnologias educacionais que nós temos disponibilizadas para a gente até hoje, tudo isso veio modificando o caráter da educação aberta, a criação das licenças Creative Commons promoveu muito mais abertura, né? Para você ver como esse conceito não nasceu aí e não é sinônimo do REA, não é? É um conceito que já existe, que vai evoluindo, e que eu acho que é um conceito vivo e vai continuar evoluindo, né? Então, é muito difícil a gente colocar um dedo e dizer assim, olha,
Então, a educação aberta teve um boom e esse boom ficou para sempre, todo mundo faz educação aberta. As pessoas dizem, eu não consigo ver a educação aberta dessa maneira, não é? Claro, porque é algo que vai evoluindo. As práticas vão mudando, não é? E a sociedade vai mudando e as mudanças também têm o seu tempo. Veja bem, eu comecei a pesquisar recursos educacionais abertos em 2006. Nós estamos em 2021 nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, e a gente ainda está falando em recursos educacionais abertos, né? Então, é super interessante a gente pensar que não é a mudança, ela não acontece do dia para a noite, principalmente quando é uma mudança de mindset. É uma mudança na maneira de pensar, que exige uma mudança nas práticas também, não é? E isso pode levar um tempo para acontecer, mas elas vão se estabilizando e elas vão se estabilizando de maneiras diferentes. Como existem licenças diferentes para os recursos educacionais abertos, existem práticas diferentes dentro das práticas educacionais abertas, não é? Então, a gente tem que pensar sempre de uma maneira mais ampla para poder encontrar essas práticas. Hoje em dia tem mais ciência aberta, tem mais uso de redes sociais, tem mais uso de podcast, tem mais vídeos, tem muito mais aula digital gravada, tem muito mais vídeo no YouTube, tem um montão aí de tecnologias sendo utilizadas para ajudar nessa questão da abertura da educação ou do acesso ao conhecimento, não é? Então eu acho muito bonito quando eles falam na importância de um design transparente, não é? Então a primeira atividade de um professor aberto seria o design transparente. A segunda seria os REA em si, o conteúdo aberto sempre que possível, não é? Mas não somente os REA e o uso das licenças e de fazer ciência aberta, não somente isso, mas pensando na criação de conteúdos também, como na cocriação com a participação dos próprios estudantes. Então, essa cultura participativa deveria ser um ponto de partida para o educador aberto, tentar fomentar com os estudantes essa cultura participativa na criação de conteúdos, na criação do conhecimento, não é? Levando para eles o uso responsável das mídias, tentando ensinar para eles como identificar notícias falsas, não é verdade? Que existe muito hoje em dia. Enfim, que fazer com que eles possam aproveitar tudo que a tecnologia permite que a gente faça na educação, mas não somente parando na tecnologia, mas pensando muito na questão da resolução de problemas, do pensamento crítico e na cocriação do conhecimento e também no compartilhamento desse conhecimento que foi cocriado, não é? Então, é sair daquela postura do professor detentor do conhecimento que a gente conhece, da concepção bancária da educação, como dizia Paulo Freire, para uma postura muito mais participativa, aberta, facilitadora, onde o estudante assume o seu papel de co-criador do conhecimento, aprende a compartilhar, aprende a utilizar as licenças, entende o que é educação aberta, o que são metodologias abertas e vai pesquisar muito além daquilo que ele aprende na sala de aula, do que é proposto pelo professor e pela sua instituição. Ele vai procurar conteúdos em outras instituições, em outros repositórios, conversar com outros colegas de curso que estão em outras instituições, etc, etc. Ele vai ser corresponsável pelo seu processo de aprendizagem. Isso também é uma abertura, não é? Bom, então, agora a terceira atividade que eles propõem são as práticas educacionais abertas, que são conhecidas como OEP no inglês, Open Educational Practices, e PEA em português, Práticas Educacionais Abertas. Essas práticas, na verdade, são o conjunto de tudo isso que eu estou falando para vocês, não é? Muito mais além dos REA. São os REA, o uso responsável das mídias sociais, na promoção de debates, na disseminação de informação, de conteúdo científico, de conteúdo trabalhado na sala de aula, na cocriação de conteúdos com os estudantes, na aprendizagem, por exemplo, baseada em projetos, na qual os projetos finais também são compartilhados sempre que autorizados pelos estudantes. Enfim, é um conjunto de práticas, de compartilhamento de pedagogias, de abertura de pedagogias, de intercâmbio e colaboração com outras instituições, outros profissionais que caracterizam as práticas educacionais abertas, tá? Então, seria muito interessante você pensar no seu contexto o que você classificaria como uma prática educacional aberta. Seria a colaboração? Você colabora com outros profissionais abertamente, livremente? Participa de alguma rede de colaboração? Vocês trocam conteúdo? Você alguma vez revisou o conteúdo de alguém?
pediu para que alguém revisasse o seu conteúdo, isso é bastante interessante. Isso já me leva para a prática número 4 que eles propõem, que é a avaliação aberta. É muito importante falar da avaliação como um processo de aprendizagem, não é? A gente às vezes esquece de falar da avaliação e esquece de falar da avaliação principalmente como um processo de aprendizagem e não somente como uma medição do que foi aprendido, não é? Então, a avaliação em si, principalmente a avaliação aberta, ela pode ser feita de várias formas. Uma delas, por exemplo, é contar com uma avaliação por pares colaborativa, na qual o professor faz um desenho de avaliação, na que um estudante avalia o outro, um grupo avalia outro grupo, pode ser feito abertamente, né, num blog, enfim, numa comunidade, nas redes sociais, dentro do que for possível, pode contar com a participação de pessoas externas à sua instituição, ou mesmo de outra classe, de outra sala de aula, né? De outro grupo, outra turma. Enfim, há 1001 modelos de avaliação por pares colaborativas. Claro que todo esse processo tem que ser muito bem conversado e acordado com os estudantes, eles têm que entender esse processo, tem que estar de acordo em provar alguma coisa diferente, não é? Essa metodologia diferente de avaliação, que também pode ser combinada com a avaliação tradicional, não precisa ser a única maneira de avaliar, não é? Mas, enfim, testar práticas inovadoras também na avaliação e também fazer da avaliação um processo transparente, né? Eu gosto também bastante de falar das rúbricas, por exemplo, para que o estudante saiba exatamente como ele vai ser avaliado, em quais aspectos ele vai ser avaliado, e se ele segue essa rúbrica, ele tem mais assim, possibilidades, não é, de ser bem avaliado, porque ele tem meio que um esquema, mais ou menos, ainda que um esquema aberto, mas ele sabe claramente como vai ser esse processo de avaliação. Então, essa abertura também no design da avaliação, não somente no design, mas em como ela é feita, colaborativamente, por pares, por terceiros, também é outro conceito interessante das práticas educacionais abertas, das PEAs, e um conceito interessante se você quer ser um professor aberto, considerar-se uma professora aberta no sentido das práticas educacionais abertas, tá? Bom, então, era essa a mensagem que eu queria dizer para vocês. Isso não significa que ser um professor aberto é a coisa mais fácil do mundo. Não, há desafios, claro que sim, como em toda proposta inovadora, é preciso ousar, ter coragem de ousar, não é? Ter a valentia de tentar algo diferente. Mas agora falando das políticas educacionais, que eu acho que é um outro ponto importante, que faz um balanço, né, que ajuda a balancear as práticas educacionais abertas, essas políticas institucionais, elas são muito importantes, porque como esse também é um curso para gestores, não somente para professores, eu acho importante falar das políticas educacionais, porque muitas vezes os professores não testam metodologias diferentes, como por exemplo, uma avaliação aberta, uma avaliação baseada na avaliação por pares, por exemplo, e de maneira aberta e colaborativa, porque a instituição não prevê esse tipo de avaliação. Ela tem um sistema muito fechado de avaliação e o professor não tem um espaço para jogar com essas metodologias inovadoras, não é? Então, essas políticas institucionais, muitas vezes, se são muito fechadas, elas acabam limitando a atuação do professor para fazer as suas próprias escolhas e testar coisas novas. Então, se você é um gestor de escola ou um gestor de universidade, procure não simplesmente abrir um espaço, né, no seu plano estratégico institucional para metodologias inovadoras, mas também criar uma política institucional que permita essa abertura, que claramente defina o que é ser um professor aberto e como essas práticas abertas são apoiadas pela instituição. Porque claramente, se há algo novo, pode haver resistência. Resistência por parte dos estudantes, resistência por parte dos pais que não entendem essa maneira de avaliar, por exemplo, resistência dos próprios professores, isso é bastante comum, não é? Agora, toda resistência chega um momento que, quando ela é bem compreendida e trabalhada, ela vai se aliviando, não é? E mesmo que não seja 100% dos estudantes que aceitem e apoiem esse tipo de metodologia inicialmente, se uma grande parte, pelo menos, compreender isso, já vai ser um grande benefício, porque eles podem levar todo esse conhecimento adquirido nessa cocriação de conhecimento, nessa corresponsabilidade da sua própria aprendizagem
para o seu mundo profissional quando ele terminar essa formação que ele está fazendo, não é? Ele vai ser um profissional provavelmente bastante capaz de procurar maneiras de se atualizar, de avaliar o que está sendo feito por outras pessoas, avaliar o seu próprio trabalho. Então, na verdade, todo esse trabalho do pensamento crítico, da resolução de problemas, não é? E a responsabilidade dessa cocriação trabalhada na sala de aula, seja ela presencial ou digital, são modelos que são tremendamente positivos posteriormente para a vida do estudante e para a vida profissional do estudante, não é? Então, há vantagens em criar políticas institucionais que valorizem não somente os recursos educacionais abertos, mas também a educação aberta como um todo, como a gente já veio falando ao longo do curso, e também o conceito do professor aberto, inclusive dando a esse professor espaço, tempo, para ele se atualizar, para ele procurar novas práticas, não é? Porque todo mundo fala da docência como uma profissão vocacional. É como se o professor não precisasse ter dinheiro, não é? Ou ser bem remunerado para manter sua família e tal. E na verdade não é assim. O professor não vai aprender tudo por osmose. Ele também tem que dedicar tempo, não é? Para se atualizar, para transformar materiais, para pensar, refletir como ele pode mudar as práticas, tentar algo diferente no ano acadêmico, tentar uma aprendizagem baseada em projetos, uma avaliação contínua, novas tecnologias, criar uma política, até mesmo para o curso dele, né? Além da política institucional, a política do próprio professor, aquilo que ele vai acordar com os estudantes, apresentar, entrar em acordo, discutir, elaborar. Ele também precisa de tempo para isso. Então, se a instituição pode prever isso, preferencialmente até remunerar o professor para esse trabalho, eu acho que o professor deveria ser remunerado também para esse trabalho, né? Ou pelo menos ter esse tempo, essa hora-aula aí garantida para que ele possa ter um espaço para respirar e tentar inovar um pouco, não é? Tudo isso é importante, mas a parte disso, mesmo se a sua instituição, professor, professora, não te der esse espaço ainda, não é? Isso não impede que você possa tentar pensar nas várias maneiras nas quais você pode ser um professor aberto e adotar algumas dessas práticas educacionais abertas. Como uma atividade para a aula de hoje, eu vou deixar a sugestão de que você reflita e pense se você já é um professor aberto ou se você poderia se tornar um professor aberto e que tipos de práticas você pode ter, você pode fazer para, então, poder se chamar um professor aberto, ou uma professora aberta dentro do conceito das práticas educacionais abertas. Então, você conhece as nossas hashtags, a hashtag geral do curso é Reassagou, use sempre as duas hashtags, tá? Para a gente poder fazer os filtros correspondentes, para você poder filtrar principalmente essas mensagens. A segunda hashtag importante da aula de hoje é a Reassagou PT9, porque a gente está na aula 9 e vamos sim ser abertos nas redes sociais e trocar as nossas experiências, o que a gente pensa nesse sentido de ser um professor aberto, tá ok? Muito obrigada, eu vejo você na próxima aula. Até lá!